Boa noite a todos, a vocês que estão aqui presentes, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite também aos desencarnados, nossos amigos espirituais. Nós aqui estamos para louvar, para agradecer a Deus, infinitamente bom e justo, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a espiritualidade bondosa, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui para aprender um pouco mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nós pedimos, Senhor Jesus, nosso Mestre querido, espiritualidade bondosa, que está aqui presente, ampare a todos nós. Guie nossos passos, ilumine nossas decisões, nos dando sabedoria, coragem e a força necessária para superar os desafios que acontecem em nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, por caridade, Senhor, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Hoje, para a nossa alegria, nós temos a nossa colega, companheira de trabalho, a Sandra Hesse, que vai nos falar sobre a visão espírita da felicidade e do sofrimento. Bem interessante. Vamos prestar atenção e vamos pedir a Deus que a ilumine, para que ela possa nos transmitir o que preparou. Muito obrigada, Maria Alva, pela apresentação carinhosa. Então, boa noite a todos. Boa noite aos irmãos dos dois planos, o físico e o espiritual, os que estão aqui presentes, e também a vocês que nos acompanham pelas redes sociais de suas residências. Vamos, então, acompanhar mais uma live do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota. E, com certeza, é uma felicidade, um prazer, uma gratidão reencontrá-los. E estar mais nessa oportunidade que nos é concedida para levarmos o Consolador prometido a todas as pessoas que necessitam, que buscam aqui um consolo, uma explicação, um acolhimento. E vamos direto para o assunto dessa noite, que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, no livro 4, sobre o assunto Esperanças e Consolações. Então, nós temos no capítulo 1 a análise das penas e gozos terrestres, onde Allan Kardec explora a natureza da felicidade ou da infelicidade aqui na Terra, buscando responder por que algumas pessoas sofrem e outras prosperam. Então, neste momento, nós agradecemos profundamente a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por essas oportunidades que nos são dadas. Que o Senhor permita que possamos sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos, mais fortalecidos em nossa fé, que possamos ser tratados naquilo que mais necessitamos. Que a sua doce presença esteja entre nós, tocando os nossos corações, sedentos de esperança e conforto. Sabemos, estimados irmãos, que muitas vezes a gente se pergunta o porquê de tantas aflições, decepções e desgostos perante a própria existência. Sabemos que o homem vive eternamente em busca da felicidade. Porém, essa condição de felicidade real que todos nós procuramos, ela não é duradoura. E nós não encontramos aqui na Terra.
por um motivo muito simples. Aqui é um planeta de provas e expiações. Entretanto, conforme as mudanças a que todos nós estamos sujeitos ao longo dessa encarnação terrena, nós nos indagamos se poderíamos gozar de uma relativa felicidade. E para isso acontecer, bastaria que nós procurássemos essa felicidade não somente nos prazeres materiais, mas principalmente nos prazeres da alma, que são contínuos, que são duradouros, pois só a paz do coração é a única felicidade real neste mundo. Então, a gente destacou 2 questões dentro das 14 desse assunto, onde Kardec comenta no item 1 sobre felicidade ou infelicidade relativa. Então, quando os espíritos superiores nos respondem a questão 920 do Livro dos Espíritos, obra fundamental para quem quer estudar, quem quer aprender, quem quer saber o porquê de tanta coisa que nos acontece. Nessa questão 920, Kardec questiona se o homem pode gozar sobre a Terra uma felicidade completa. E a espiritualidade superior nos diz que não, visto que a vida nos foi dada como uma expiação ou prova, mas que depende do homem amenizar seus males e ser tão feliz quanto ele pode ser sobre essa terra. Também na questão 921, a gente encontra a análise seguinte de Kardec. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa. No mais, o homem é frequentemente o autor da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa mais dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto possa comportar a sua existência grosseira. No comentário de Kardec sobre essas questões, ele diz que o homem bem vigilante de sua destinação futura é aquele que não vê na vida corporal senão uma passagem rápida, pois para ele significa uma parada momentânea em uma má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-la a uma muito melhor. E isso vai depender do quanto ele esteja preparado para que isso aconteça. E assim, continua Kardec dizendo, que somos punidos desde essa vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos que essas, na maioria das vezes, têm como consequência as ações que praticamos de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos no mau caminho e assim, meus irmãos, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer que as causas das penas e gozos terrestres são consequências de nossas ações, tanto nessa vida que temos agora, quanto nas vidas anteriores, nas vidas passadas. Pois todas as ações que praticamos durante a encarnação geram consequências, segundo a lei de causa e efeito. Porque sempre o mal, quando praticamos, ele gera remorso,
sofrimento. Ao contrário do bem que realizamos, que nos proporciona a paz e a alegria. Conta-se a história de 2 irmãos que eram muito pobres. Passavam por diversas dificuldades e eram até analfabetos. Até que um dia eles conseguiram uma vaga de faxineiro numa grande empresa. O tempo foi passando e surgiu o convite para que ambos, após o horário de trabalho, retornassem aos bancos escolares, a fim de que se dedicassem aos estudos para seu aprimoramento. Um dos irmãos ficou muito feliz com a oportunidade e decidiu abraçá-la, dedicando-se integralmente, com muito esforço e empenho nessa empreitada. E o outro pensou e viu que não valia a pena. Afinal, depois de um dia inteiro de trabalho árduo, ainda ter que fazer um curso sem ganhar horas extras? Não. Melhor seria ficar em casa assistindo seus programas favoritos, curtindo a sua liberdade. E o tempo foi seguindo seu fluxo. O outro irmão agarrou cada oportunidade que surgiu em seu caminho. Cursos de capacitação, diversos deles. Desenvolveu seu potencial ao máximo. E como era muito dedicado, foi sendo promovido de setor em setor. Passou por múltiplas experiências e um dia foi convidado a assumir a gerência da empresa. Como era uma pessoa talentosa, despertava comentários entre os funcionários que diziam: olhem que sujeito legal, como tem ideias produtivas e soluções criativas, sempre em prol da melhoria do nosso ambiente. O outro irmão, que ouvia o comentário nesse momento e estava a varrer o chão, disse: ah, aquele lá é meu irmão. Mas como assim? A pessoa ficou espantada, né, que tinha feito o comentário. Mas como assim? Aquele é meu irmão. Disse surpreso o funcionário que elogiava o gerente. Ficou muito surpreso. O irmão respondeu assim, o outro que estava a vassoura na mão: pois é, sabes, é que o meu irmão teve muita sorte na vida. Então, cabe, meus queridos irmãos, uma reflexão para nós. Que possamos fazer com que essa pequena história nos leve a refletir sobre a responsabilidade que temos ao escolhermos nossos caminhos, não somente para essa vida material, mas principalmente também para a nossa vida espiritual, pois nós vamos colher conforme o que semeamos ao longo dessas sucessivas encarnações, pois a justiça divina, ela é perfeita, ela é imparcial. Cada indivíduo recebe o que merece, de acordo com as suas ações e as suas escolhas. E não há punição eterna, mas sim oportunidades infinitas de aprendizado e crescimento que visam sempre a nossa melhoria espiritual. Portanto, entendemos que as penas são sempre um resultado inevitável de tudo que é contrário às leis de Deus, como
o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ódio, violência e até mesmo a preguiça, o comodismo. E que a lei de Deus significa amor e progresso para todas as suas criaturas, nesses mundos espalhados por este universo, que são as moradas onde devemos um dia habitar, conforme o grau de evolução em que estamos. E os prazeres, os gozos, são os efeitos naturais das ações que fazemos de acordo com as leis divinas. Assim sendo, notamos que a vida terrena nesse planeta de provas e expiações é um período constante de aprendizado e resgate dos erros que cometemos e que as dificuldades e sofrimentos que necessitamos vencer são oportunidades de crescimento e evolução que o nosso espírito precisa. Deus, ele é justo, ele é misericordioso e nos concede, através dessas reencarnações, as oportunidades de cumprir os nossos deveres tantas vezes adiados. As penas são aqueles instrumentos da justiça divina que têm como propósito a promoção e o desenvolvimento dos seus filhos amados. O Espiritismo, ele nos oferece um entendimento que as penas podem ser consideradas como meio de expiar as faltas cometidas em vidas passadas, e que o sofrimento pode ser um aprendizado valioso de transformação interior, visando a quitação de débitos e o aprendizado através das novas experiências. Kardec, ele aborda essa temática das penas e gozos com o objetivo de fornecer esclarecimentos sobre a importância da reeducação e do arrependimento sincero para alívio das penas, pois ele demonstra que a compreensão do erro praticado e o nosso desejo de reparação é fundamental. A doutrina espírita nos ensina que, como já falei anteriormente, as penas elas não são eternas, mas temporárias, e elas duram o tempo necessário para que o espírito possa fazer a sua evolução moral. Nos ensina que não existe castigo. Muitas vezes, nós nos perguntamos, por que estamos sendo castigados? Quando passamos pela dor? Será que em algum momento de nossas vidas fazemos essas indagações? E para aquelas situações que classificamos como castigo, na verdade, são resultados ou efeito dos nossos atos, pensamentos, palavras ou desejos que durante um tempo nos permitimos manifestar contra terceiros ou contra nós mesmos, seja nesta ou em anterior encarnação. Então, como falamos anteriormente, a existência de uma lei universal, imutável e infalível de causa e efeito, cedo ou tarde, ela vai cumprir a sua devida aplicação. E ela se determina indistintamente sobre aquilo de bem ou mal que causamos, sendo de caráter rigoroso. É sempre fundamental lembrar as máximas do Cristo, que nos disse que a cada um será dado segundo as suas obras. E assim, para algum de nós, o que pode parecer um castigo e ser considerado indevidamente injusto, outros verão a situação como resultado da maneira
do bom uso que fazem da sua conduta humana. Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, nós dizemos que somos espíritos eternos e que inúmeras são as oportunidades que teremos de acertar, de corrigir, de usufruir e de manifestar o tesouro que cada um traz dentro de si, pois somos feitos à imagem e semelhança do Pai. A oportunidade do conhecimento que a doutrina espírita nos traz pela codificação kardeciana, ela é infinita, pois ela desperta o ser para a sua verdadeira reforma íntima, para o conhecimento de si mesmo, para assumir as suas responsabilidades na condução da sua evolução. Então, meus irmãos, vamos reconhecer que não há castigo, e sim momentos de correção de rumo, que irão permitir aquela renovação de nós mesmos e do nosso ambiente, junto daqueles que conosco partilham a caminhada da vida. Também nós encontramos na leitura do livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 7, sobre as penas futuras, dizendo que a responsabilidade moral dos atos da vida permanece inteira, mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem sempre estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito, ou seja, quanto mais esclarecido, menos ele é desculpável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Dizemos ainda que para trilharmos esse caminho de evolução moral e espiritual que aprendemos com o Espiritismo, nós podemos ter várias atitudes durante a nossa vida. E é importante a gente reservar um tempo diário para a gente refletir sempre sobre nossas ações, nossos pensamentos, sentimentos, identificar as nossas imperfeições, as nossas tendências negativas e quais seriam as áreas que nós precisaríamos melhorar. Questionar essas motivações e buscar compreender as causas dos nossos desequilíbrios. Reconhecermos que as nossas limitações, que nós temos tantas, por sermos espíritos imperfeitos, e a necessidade de um aprendizado constante, de estar aberto a críticas construtivas e evitar o orgulho, a vaidade, que são obstáculos ao progresso espiritual. Compreendendo que cada pessoa que está num estágio diferente da evolução e possui suas próprias dificuldades. Seja paciente, Seja paciente com a gente mesmo. Vamos ser pacientes conosco mesmo e com os outros, tolerando as imperfeições alheias, assim como nós gostaríamos que fossem conosco. Como Jesus nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. A reforma íntima, ela não é um milagre, ela não acontece do dia para a noite. É preciso persistência, disciplina, para superar esses hábitos negativos e fortalecer as nossas virtudes. Não desanimamos diante das nossas recaídas, mas aprendamos com elas e sigamos em frente. Vigiai e orai, dizia o mestre. Nossos pensamentos têm poder e influenciam nossas ações e o nosso estado de espírito. Buscar cultivar pensamentos positivos, construtivos e elevados, afastando a negatividade, o ódio, a inveja e o ressentimento.
ressentimento. Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, ela não se resume apenas à ajuda material. Ela envolve também a benevolência, a indulgência, o perdão, a compreensão, o consolo, a instrução e o serviço desinteressado. Busque oportunidades de auxiliar o próximo, seja com recursos materiais, tempo, conhecimento ou apoio emocional. Veja em cada ser humano um irmão em jornada evolutiva. No lugar do outro, coloque-se no lugar do outro e busque compreender suas necessidades e dificuldades. Trate sempre a todos com respeito, com gentileza, com compaixão e sem distinção. Lembre-se que a evolução moral e espiritual é uma jornada individual e gradual. O importante é o esforço contínuo, sempre na direção do bem, buscando aprimorar-se e contribuir para um mundo mais justo e mais fraterno. Cada pequeno passo, queridos irmãos, nessa direção é valioso e significativo. Então, a doutrina espírita, ela acolhe a ideia de um ser que não é castigado, mas um filho forte, amadurecido, corajoso, de caráter reto e íntegro, digno de ser herdeiro daquele que o criou, um pai amoroso, paciente e justo. Muito obrigada a todos. Por hoje é isso. Espero ter contribuído. Agradeço muito o carinho de vocês, essa energia amorosa, e que nós tenhamos uma semana muito abençoada e que a paz do Mestre esteja sempre conosco. Que assim seja. Agradecemos a Sandra, bela explanação. Oxalá nós possamos ficar, não é? No primeiro momento, nós pensamos em nós, pedimos proteção, e agora nós vamos fazer a nossa caridade em forma de prece. Bem falou a Sandra em fazer caridade de todas as formas. Hoje nós vamos fazer a nossa prece a todos os irmãos. Que a nossa oração chegue em todos os recantos deste planeta, onde exista um irmão sofrendo de todos os tipos de dor, de todos os tipos de dificuldades. Vamos levar alento, vamos levar um pouco de esperança através do nosso pensamento. Vamos aqui lembrar das nossas mães e vamos dar a elas um presente em forma de oração. As mães que estão conosco, vivendo nesse planeta, nesse plano, e as mães que já partiram para o plano espiritual. Também lembramos de todos os irmãos que partiram para a pátria espiritual. Que o Senhor Jesus leve um pouco de afago, um pouco de carinho para todos. E agora nós vamos fazer o nosso passe coletivo. Nesse momento, nós fluidificamos a água, a espiritualidade bondosa, a espiritualidade amiga está presente, pertinho de cada um de nós, nos doando energias. Então, eu convido a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. E a espiritualidade bondosa está nos doando energias de saúde, de paz, de harmonia, de entendimento, que tanto buscamos.
Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos doar aquilo que necessitamos. Vamos receber e agradecer por essas energias renovadoras que estamos recebendo. E com gratidão dizemos: Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Nos ajude, Senhor. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, quem esteve aqui presente, quem esteve pelas redes sociais nos acompanhando, e temos um convite. Nos domingos, todos os domingos, aqui no Centro Espírita, é realizado o Evangelho no Lar. 19 horas, é presencial. Todos estão convidados. A todos uma boa semana, muito obrigada pela presença e até o próximo sábado, 19 horas. Vamos em paz.